Olá a todos, eu me chamo Ana Paula, tenho 13 anos, sou da cidade de Concórdia, faço parte da SEAL, Sociedade Espírita André Luiz, da 11ª URI. Esta é a primeira vez que eu participo do mês do Jovem Espírita e eu fico muito feliz em poder participar. O tema que nós escolhemos para fazer esta palestra está na segunda parte do livro No Roteiro de Jesus, capítulo 26, intitulado Retirou-se Ele Só. Então, para irmos nos conectando com o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, para chamarmos Ele para ficar conosco, eu vou tocar uma música que se chama Jesus Vem, de Will Moreira e Bia Marques. Jesus, visto como nosso modelo, nosso guia, o governador do nosso planeta Terra. Um dos seus principais ensinamentos foram os ensinos morais. Como diz Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que o espiritismo se preocupa com a parte moral da vida de Jesus, porque esta era um terreno livre de controvérsias, pois era onde todos os credos, todas as religiões se agrupavam, se uniam. Por isso, a doutrina espírita nos induz a mergulhar por um processo de análise, reflexão e ação em torno da figura de Jesus, para que nos dias de hoje possamos fazer a nossa jornada de autoiluminação e de contribuição para que a humanidade se torne melhor. Em muitas circunstâncias, em uma delas, Jesus é visto em um monte, falando para uma multidão de pessoas, e na sua fala ensinava aquilo que estava vivendo naquele momento, pois ele, o mestre, tinha uma grande facilidade em juntar a teoria com a prática. O que ele falava, ele vivia, ou aquilo que ele vivia, ele explicava depois teoricamente. Esta, portanto, uma grande diferença dos que antecederam ele e dos que vieram após ele.
E esta também é a nossa grande contradição. Porque nós sabemos das coisas, aprendemos, mas quando vamos colocá-las em prática, tropeçamos, caímos, levantamos, caímos de novo. Enfim, tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Pois somos alunos, discípulos, aprendizes, como preferirem. Jesus é o mestre da ação, o mestre da fala, o mestre do magnetismo, do sorriso, da alegria e da comunhão com Deus. Então lá estava Jesus, no meio da multidão, conversando com as pessoas, ensinando elas, que foi chamado do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou também denominado de Carta Magna. Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano, afirma que se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Em alguns evangelhos, relatam momentos em que Jesus se encontra com um pequeno grupo de pessoas. Pessoas que precisam do seu amparo, enfermos, mas também relatam momentos em que Jesus está a sós, sem a multidão e sem um grupo de pessoas. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo, ao nascer do dia, convocou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem designou como apóstolos. Esta noite antecedeu um dia muito importante para Jesus, pois no dia seguinte, Jesus escolheria os seus companheiros de jornada, seus companheiros de aprendizado, seus 12 apóstolos. Além do Evangelho de Lucas, há também relatos nos Evangelhos de Marcos e de Mateus. Em várias passagens, narra-se Jesus se afastando solitário, ora no mar, ora no monte, ora no deserto. Uma delas é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, que foi anotada pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, no capítulo 6, que assim nos conta. Passou Jesus à outra margem do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguiam uma grande multidão de gente, porque viam as curas maravilhosas que fazia aos que se achavam enfermos. Encaminhando-se então para um monte, ali se assentou Jesus com os seus discípulos. Já estava perto da Páscoa, dia da festa dos judeus. Pelo que, vendo Jesus aquela enorme multidão de povo que vinha ter com ele, disse para Filipe: onde compraremos pães para que todos eles comam? Mas Jesus falava assim para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer.
E respondeu-lhe Filipe que 200 denários de pães não seriam suficientes para cada um receber um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Aqui tem um jovem que trouxe consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para se repartir entre tantas pessoas? Então disse Jesus: Fazei sentar esta gente. Naquele lugar havia muito feno, e acomodaram-se ali para comer perto de 5.000 pessoas. Pegou Jesus os pães e, tendo dado graças, os multiplicou e deu-lhes para que fossem distribuídos com os que ali estavam. E fez o mesmo com os peixes. E comeram o quanto queriam. E vendo então aqueles homens o feito extraordinário que Jesus fez, diziam que este era verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E percebendo Jesus que o viriam buscar para fazer rei, tornou a retirar-se para o monte, ele só. Depois deste milagre de Jesus, por que será que ele retirou-se sozinho para o monte? Após ele saciar a fome com pães e peixes de 5.000 pessoas, será que ele se cansou do povo? Humberto de Campos então descreve o que ocorreu naquele episódio para a retirada de Jesus do meio da multidão, no capítulo 26 do livro No Roteiro de Jesus, através de uma mensagem psicografada por Chico Xavier. Jesus sempre refletia bastante e amorosamente sabia que ensinar as lições básicas do reino de Deus aos homens que o seguiam naquele instante. Todos, pensava Jesus, estavam cientes do amor que deviam espalhar-se por toda parte. Mas sabia que para isso era indispensável que compreendessem e amassem com o espírito. E pensava quantas lutas em vão, quantos atritos desnecessários. Quando Jesus se afastava, sabia que as pessoas falavam muito, reclamavam demais e que o problema no mundo seria resolvido com amor e realização fraternal. Nos conta Humberto do porquê tamanha cegueira espiritual dos seres humanos? Por que julgar e ser ingratos? As pessoas diziam que estavam cansados de suportar injustiças e que queriam tomar o poder dos romanos, que eram os que governavam da época. Jesus escutava profundamente condoído e, olhando a multidão, falou comovidamente: Tenho para todos o pão do céu, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para compreender-me. Momento, então, em que Jesus tornou-se a retirar, ele só, para o monte. Seria mais fácil vivermos no monte sozinhos? Pois Jesus se retira a sós para o monte. Allan Kardec questiona os espíritos superiores, que os respondem com anotações no Livro dos Espíritos, capítulo 7, intitulado Lei da Sociedade. Se a vida espiritual está na natureza? E eles nos respondem na questão 766.
Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, que necessitamos dessa interação com os outros seres humanos. Como seres sociais que somos, precisamos desse encontro com os nossos irmãos para melhorarmos. Pois assim, desenvolvemos as nossas habilidades emocionais, psicológicas e morais. Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco, nos diz que os cristãos primitivos que se afastavam para as grutas, na maioria das vezes, buscavam seu processo iluminativo, significando, portanto, que o isolamento social, o afastamento da sociedade como estilo de vida permanente, não leva a lugar nenhum. E vamos percebendo que a figura de Jesus naquele tempo nos chama a atenção de que a saída dele, daquele pequeno grupo de pessoas, o distanciamento dele da multidão, não era um estilo de vida, não era um escape da sociedade. Ele saía para entrar em comunhão com o Pai. Ou seja, para dialogar com Deus, se comunicar com a divindade. E quando voltava renovado, realizado, para poder dar o seu exemplo, a que ele veio em missão para conosco. Jesus fez isso para nos ensinar, mas como um espírito da estatura evolutiva dele, nos deu exemplo, mostrando que é importante vivermos em sociedade, ter esta interação, mas também ter momentos em que nos afastamos dela para termos um encontro conosco mesmos, chamado autoconhecimento, para após fazermos a reforma íntima, que é o olhar para si, o olhar para dentro. Ter uma relação mais solitária comigo mesmo. Uma relação que não é de solidão, mas que é de solitude, como diz Alberto Almeida em uma de suas palestras, que é a arte de estar conectado profundamente comigo e necessariamente com a divindade, com o Pai. Porque Deus não está nem na sociedade e nem fora dela. Deus está em tudo. Não existe um lugar sem a divindade. E tem gente que acha que vai encontrar Deus somente na gruta, ou só no monte, ou só no deserto. Mas Jesus nos diz que não, que Deus está em todos os lugares. Estar só, mas experimentar a solidão, nos afastando da sociedade, para estarmos conosco mesmos, para mergulharmos dentro de nós mesmos, com Deus. E quando voltarmos para a sociedade, estarmos com Deus, nos relacionando com os outros. Então é bom termos estes dois lados equilibrados. O estar só, não na solidão, mas na solitude. E o estarmos com o outro, com Deus, sendo mais solidários, mais fraternos uns com os outros. Para muitos, é difícil experimentar um afastamento social, porque logo se sentem na solidão.
Na atualidade, talvez, este seja o principal problema. Neste olhar do cristianismo que visa nos beneficiar e que nós não temos sabido aproveitar. Talvez a pandemia nos sugira isso nesse momento. Porque vivemos em uma sociedade tão agitada, tão veloz e tão estressada, sem tempo para pensar. Talvez esta seja a frase mais repetida. Não tenho tempo. Porque temos tantos afazeres, tantos compromissos, que não sobra tempo. E o porquê será dessa agitação? E desse estresse nos locais públicos? Ou até mesmo na família? Este automatismo que colocamos na nossa vida precisa de reflexão. O motivo dessa agitação nos fez adoecer pandemicamente. Precisamos fazer uma pausa, não só para o corpo físico, mas para que nós, espíritos, possamos refletir, analisar, reavaliar propósitos, metas, estilo de vida, avaliar o significado que estamos dando à nossa existência. E esta pausa se remete à fala de Jesus. Recolher-se para o deserto, isolar-se um pouco, dialogar com a divindade através da prece, que é como uma conversa com Deus. A proposta que Jesus nos faz não é de nos isolarmos da sociedade para vivermos um isolacionismo. É para fazermos pausas sem pressa, sem atraso. Uma caminhada feita com pausas para o repouso físico e pausas para a reflexão interior. Mas como fazer para viver em sociedade e entrar em comunhão com o Pai? Joana de Ângeles nos diz, nas obras Ser Consciente e Vida Feliz, que é necessário falar com Deus pela oração e escutar pela meditação. Sugere ela que coloquemos a meditação em nossas vidas, ter ela como rotina, como hábito, pois precisamos revisar o que estamos fazendo, revisar o nosso tempo, se estamos mesmo conseguindo fazer essas pausas para dialogar com Deus. Porque quanto é o tempo que paramos completamente para meditar e para fazer uma prece, sendo que até ela, na maioria das vezes, sai sempre apressada? Será que nós agradecemos pelo dia, pelo trabalho, pela escola? Tiraram 5 minutos do dia para ouvir o nosso anjo guardião, nos intuindo, nos chamando, nos inspirando. Uma prece do coração e sincera, uma meditação profunda, nos proporcionam uma energia intuitiva enorme do Pai. E é aí aonde nos fortalecemos, enriquecemos nós para continuar a nossa caminhada no plano terrestre. Jesus nos convida a fazer uma pequena, grande pausa. Retirarmos a sós, junto ao monte, a fim de podermos fazer esta caminhada sem pressa, com ação e reflexão, a sós com Deus, para que possamos, a cada dia, valorizarmos essa encarnação,
aproveitando ela, aprendendo a amar um pouquinho mais a nós mesmos. Que Jesus possa ser a nossa referência de reflexão e de interiorização, para que Deus seja descoberto não só fora, mas dentro de nós mesmos. E para encerrar, eu vou fazer uma prece de agradecimento. Deus, Pai Criador, te agradecemos pela vida. Jesus, nosso Mestre querido, que tantas oportunidades nos deste, como esta, de estarmos juntos, mas à distância, e de podermos aprender um pouquinho mais do teu roteiro. Agradecemos de coração a Jesus, ao nosso anjo guardião e a toda a espiritualidade por mais esta exposição. Que assim seja. Gratidão a todos.